Senhoras e senhores, bom dia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Iniciamos esta sessão que está prevista pela audiência pública 012/2024 ANTT, de acordo com a deliberação 491, de 28 de novembro de 2024. E considerando também o disposto na Resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação da audiência no Diário Oficial da União, do dia 29 de novembro de 2024, seção 3, página 154. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente dessa sessão e ouvidor da ANTT, o senhor Robson Crepaldi, o superintendente de infraestrutura rodoviária, SUROD ANTT, o senhor Roger Pegas, o presidente da audiência, o senhor Clauber Campelo, a secretária da audiência, a senhora Juliana Tenório. Por gentileza, podem se sentar. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Robson Crepaldi. Senhoras e senhores, bom dia. Da ANTT, gostaria de saudar os participantes dessa sessão presencial. Declaro aberta esta sessão, prevista pela audiência pública número 012 de 2024, com o objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições à proposta preliminar de revisão quinquenal do contrato de edital de concessão número 003/2013, BR 070-163, Mato Grosso. Meu nome é Robson Crepaldi, eu sou ouvidor da agência e fui designado como presidente dessa sessão para instalar esse ato público. As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização e participação na sessão da audiência, estão disponíveis na íntegra no sítio www.antt.gov.br, Participação Social, Audiência Pública número 012 de 2024. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo endereço de e-mail ap012-2024@ntt.gov.br. Esta sessão está sendo filmada e ficará disponível no canal da NTT no YouTube. O período de contribuições escritas por meio do Sistema de Participação Pública da NTT Participante é do dia 9 de dezembro de 2024 até às 18 horas do dia 26 de dezembro de 2024. Não serão recebidas contribuições por escrito durante esta sessão presencial. O direito de manifestação oral durante esta sessão presencial está condicionado ao credenciamento prévio do interessado. O limite para a manifestação oral será impreterivelmente de 5 minutos para cada interessado previamente inscrito. Feito o registro destas informações, convido o presidente da audiência, o senhor Clauber Campelo, para fazer a apresentação do tema. Por favor, Clauber. Bom dia. Eu vou fazer a apresentação da proposta preliminar dessa audiência pública. A gente está num processo de revisão quinquenal do contrato de concessão e esse contrato é um contrato de longo prazo e está previsto no regulamento, tanto no contrato, a realização de uma revisão quinquenal. Aí, nesse sentido, eu vou apresentar aqui algumas informações para os senhores, para que a gente os senhores possam ter ciência, né, do que a gente está propondo. Já foram realizadas reuniões participativas para colher sugestões e agora a gente está consolidando essa proposta preliminar que vai ser apresentada e, caso haja contribuições, a gente vai analisar e formular a proposta final para ser deliberada pela diretoria. A gente está numa...
sessão presencial da audiência pública, que é prevista no nosso regulamento de participação social. O objetivo aqui, como eu falei, é apresentar a proposta, e essa proposta inclui, além de novos investimentos na rodovia, a gente tem a proposição de alteração de alguns parâmetros lá de desempenho de pavimento. Então, falar um pouco da NTT, a gente já estava passando o vídeo institucional aí. A NTT ela tem a função tanto de fiscalizar os contratos de concessão, seja de ferrovia ou de rodovia, como fazer a regulação do serviço de transporte terrestre. A gente é uma autarquia federal ligada ao Ministério dos Transportes. Criada em 2001. A agência, nos últimos anos, tem passado por um processo de modernização, então a gente tem alguns programas lá dentro da agência. O ProRev é um exemplo que a gente propõe a revolução tanto regulatória, tecnológica, como comportamental. E dentro desse programa tem várias ações, como o Centro Nacional, o Centro de Supervisão Operacional, que a gente tem online lá informação sobre as rodovias e ferrovias, e dali a gente consegue planejar melhor as ações de fiscalização ou gerenciamento de algum evento que aconteça na rede concedida. Tem a iniciativa AZ, que tem por objetivo zerar acidentes, tanto reclamações e interdições de via. Tem vários programas, um programa, o PET, que é um programa de capacitação internacional dos servidores e colaboradores, o NTT Coopera, que estabelece parceria com outros entes federativos, o Prêmio Avante, né, que teve semana passada lá a distribuição dos prêmios para todo o setor, e é um negócio bem interessante, que é uma confraternização, vamos dizer assim, do que aconteceu durante o ano no setor, e as concessionárias participam intensamente lá pelo reconhecimento que representa para todos, né? A agenda regulatória, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando antes, para que não sejam... a gente não tenha surpresas regulatórias para o setor, então há todo um planejamento das normas que vão ser editadas e o acompanhamento pelo setor responsável. Aí vem plano de gestão, programa de vias seguras, que é um programa importantíssimo, onde a gente procura reduzir riscos, acidentes, né, os riscos nas rodovias e ferrovias, e o ciclo ESG, onde a gente está implantando agora uma forma de integrar as boas práticas ambientais, sociais e de governança, tanto internamente quanto na gestão dos contratos. O programa de concessões, ele foi criado lá em 1993, a gente está na 5ª etapa desse programa, a gente passou já pelas 5 etapas, cada uma com características diferentes. Os contratos da primeira etapa finalizaram, né? Só tem um em andamento ainda precariamente. Hoje a gente tem mais de 14 mil quilômetros de rodovia concedida, e eu não sei se está anualizado, né? Porque já teve o leilão sexta-feira, né? Então, a gente... até sexta-feira a gente tinha 26 contratos de concessão, já abrangendo todas as regiões do país. A concessão da BR-070, ela começou, o contrato foi assinado em 2014, e hoje a empresa controladora é a MT Participações e Projetos, que é uma empresa do governo do estado, no Mato Grosso. A concessão é uma concessão de 30 anos, e o início da cobrança do pedágio foi em 2015. A gente está no 11º ano, portanto, dessa concessão.
A gente já passou por 9 revisões ordinárias, que são revisões que revisa basicamente, atualiza o valor da tarifa em relação à inflação ou alguma outra verba prevista no contrato. 10 revisões extraordinárias, onde são eventualmente revistas alguma cláusula do contrato ou incluído em novos investimentos. Já foram 10. Consequentemente, 10 termos aditivos. E a gente está nessa primeira revisão quinquenal em andamento. E a gente tem um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, também em andamento, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A concessão ela tem 9 praças de pedágio, tem um volume médio por praça de veículos de 9 mil veículos, com dados de 2023, sendo que 58% são comerciais. O pessoal da concessionária, está certo esse número? São 18 bases de serviço de atendimento ao usuário, 7 postos da Polícia Rodoviária, e já tivemos diversas obras entregues, incluindo 147 quilômetros de duplicação, vias marginais, diversos dispositivos de interseção, seja do tipo diamante, trombetas, retorno em nível, passarelas, um posto de pesagem e as 18 bases de atendimento. Como eu falei, a gente está agora com o termo de ajustamento de conduta em vigência, né? Ele é um termo de ajustamento, ele tem duração de 8 anos, foi firmado entre a antiga concessionária, a CRO, e a NTT. E foi uma alternativa, na época, à relicitação, que o contrato não tinha viabilidade, não estava performando e entregando as obras obrigatórias, e o termo de ajustamento de conduta está se mostrando uma alternativa extremamente eficiente para resolver esses problemas. Ele engloba mais de 1 bilhão de investimentos, né? O novo controlador, como eu falei, é MT Participações e Projetos. E hoje a gente tem obras ao longo de toda a rodovia, um cenário totalmente diferente diante da assinatura do TAC. A gente, como eu estava falando das revisões do contrato, a gente tem 4 modalidades aí, que é a revisão ordinária, que a gente faz todo ano, né, uma revisão com data marcada, e são as coisas ordinárias, inclui reajuste e verbas que a gente precisa ajustar, se gastou mais ou menos. A revisão extraordinária, a função básica dela é restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é um direito da concessionária, uma obrigação da agência, manter esse equilíbrio ao longo de todo o contrato. E ela contempla aquelas coisas que não estavam previstas, né? Seja pandemia, seja uma obra nova, seja alguma coisa extraordinária, como diz o nome. A revisão quinquenal tem o objetivo de ser alterações mais estruturais, a gente poderia incluir ou reprogramar obras, serviços ou rever cláusulas contratuais com vistas a modernizar esse contrato. É realizada entre o 5º e o 10º ano, a gente, portanto, está atrasado, né, mas isso foi em decorrência da modificação da regulamentação da agência e, no caso da CRO, por causa do próprio celebração do TAC, que ocorreu simultaneamente. E desde 2023 a gente tem a readaptação e otimização contratual, que está sendo a gente tem vários casos em andamento, de algumas concessões, e é mais uma modalidade onde a gente tenta recuperar contratos que estavam se mostrando totalmente inviáveis. Modernizando esses contratos e atuando e trazendo ele para a política atual, para a modelagem mais moderna. Está saindo para frente. Poderia voltar? Aí. Então, dentro desse processo de levantamento,
de revisão quinquenal, a gente passou pela etapa de levantamento de necessidades. A gente teve aqui no mês de abril, né, com 3 reuniões participativas, em Sinop, em Cuiabá, em Rondonópolis. Colhemos 49 pleitos, né, contribuições. Essas contribuições foram analisadas, é um volume significativo, e foram selecionados 9 pleitos para compor a revisão quinquenal. Aqui cabe esclarecer que os que não foram selecionados não foram abandonados. Eles têm vários casos, alguns que precisam de desenvolvimento maior do ponto de vista de engenharia, de caracterização do pleito, de justificativa, e segue em análise, né, que foi rejeitado ou abandonado. Mas, enfim, para seguir a revisão quinquenal, a gente selecionou o que a gente podia, que já estava maduro o suficiente para que a gente pudesse dar sequência. A gente está agora na etapa da audiência pública. A gente vai ter as contribuições até o dia 26/12. E daí a gente vai, com base na análise dessas contribuições, elaborar a proposta final, que vai ser deliberada pela diretoria. E aí, após essa deliberação, esses pleitos vão ser transformados em projetos executivos, a concessionária vai desenvolver os projetos, aprovar com valor já mais detalhado, e aí sim vai ser incluído no contrato, conforme eles forem ficando prontos, dentro do calendário que a gente já estimou, né? Podia voltar, por favor? Podia voltar. Então, dentro desses pleitos, a gente tem a maior parte são inclusão de obras, né? Tem a implantação do sinal do dispositivo para implantar 4G ao longo de toda a rodovia. Tem os pontos de parada e descanso para o caminhoneiro, áreas de escape, que eu vou falar mais na frente, o trevo do Lagarto, contorno de Lucas do Rio Verde, um trecho de duplicação, uma interseção, que é o Trevão, a disponibilização de viaturas para a PRF e a alteração de parâmetros de pavimento. A gente vai passar um por um, a gente dá uma explicação um pouquinho melhor. Totalizam um pouco mais de 2 bilhões de investimento, com impacto tarifário estimado em R$ 1,11. A implantação do sinal 4G ao longo da rodovia, a gente colocou alguns dos benefícios, né? Vai desde a melhoria da segurança, facilidade para o usuário de GPS é uma realidade, todo mundo usa hoje, né? Então, se a gente estiver conectado, é muito melhor. Tem o apoio à questão da próprio transporte de cargas, as empresas podem gerir melhor a frota e acompanhar melhor o deslocamento de seus veículos, de uma forma mais fácil, não que isso não seja possível com a tecnologia hoje, mas de uma forma mais eficiente. Beneficia também a população lindeira da rodovia, né, que esse sinal não fica restrito lá para os usuários da rodovia, então você atrai mais negócios ao longo da rodovia. É conforto para o usuário, que ele pode, vamos dizer, um passageiro de ônibus pode estar ouvindo sua música lá enquanto viaja, ou no próprio carro, você recebendo alguma informação que você precise sobre ou um posto de gasolina, ou um restaurante, ou lá o que seja. E ajuda até na gestão da própria rodovia, à medida que você pode implantar dispositivos lá automatizados, conectados lá ao centro de controle, para gerir em tempo real tudo que está acontecendo na rodovia. De uma forma muito mais fácil, né? Tudo que eu falei não é que não possa ser feito hoje. O 4G é só um facilitador.
O outro investimento são os pontos de parada e descanso de caminhoneiro. É obrigação nossa implantar esses postos por lei, né? É política do Ministério dos Transportes. A gente está propondo um no quilômetro 761, no sentido norte. E tem diversos benefícios também para os caminhoneiros, desde a prevenção de acidentes, na medida que o caminhoneiro descansa no local adequado, você está evitando um acidente. Problemas de saúde, conforto e comodidade para o motorista, porque muitos postos de gasolina não têm as instalações adequadas. Aumento na eficiência do transporte e segurança para todo mundo, no final das contas. O valor desse investimento é de R$ 93 milhões e o tempo de execução é em 12 meses. Previsão para dezembro de 2026. Outro item que é muito relevante é a área de escape, que são áreas destinadas a caminhões que não estão sem freio, né? A gente tem algumas serras nessa rodovia e rampas longas e um tráfego de veículos pesados muito grande. Então, se você tem um veículo desse com problema mecânico e com perda de freio, você disponibilizar uma área dessa onde o veículo possa parar sem causar um acidente traz muitos benefícios. Além da própria redução do acidente em si, você diminui a interdições de rodovia, porque um acidente ele causa interdições, ele causa transtorno, mesmo que seja sem vítima, só virar uma carga na rodovia já é um transtorno. Essa obra está prevista no quilômetro 349. Ali tem um diagramazinho de como é que funciona. As outras experiências que a gente tem em outras rodovias que já funcionam é extremamente positiva. A primeira, que foi construída lá no Paraná, já foi usada dezenas de vezes, acredito que já salvou dezenas de vidas. Porque a gente tem vídeos aí, quem tiver curiosidade de pesquisar no YouTube, vai ver vídeos lá da BR-376, da área de escape funcionando, e é uma coisa assim que a gente, cada vídeo que a gente vê, a gente diz, meu Deus, como foi boa essa obra, né? É um caminhão que entrou, teve o caso de um ônibus lotado que parou na área de escape. Imagina a consequência de um acidente desse. Então, é uma coisa que a gente está implantando, é uma política que a gente está em todas as concessionárias, cada uma está em estágios diferentes, e aqui, com o tráfego pesado que a gente tem, de caminhões, não poderia ser diferente. A gente tem agora o outro investimento, o 4, é o Trevo do Lagarto, que é uma obra muito demandada aqui pela população. É um ponto de estrangulamento de tráfego, congestionamento, eu acredito que causa bastante transtornos para a população. E é uma obra que tem um projeto bastante arrojado, a gente acredita que vai solucionar o problema de uma forma bem bacana. Uma interseção complexa de 5 vias, né? E com um volume de tráfego bastante intenso. Então, está na fase de desenvolvimento de soluções, de projeto, e aprovando a revisão quinquenal, a concessionária vai dar início ao projeto executivo para implantar esse dispositivo. É uma obra com valor estimado de 165 milhões e previsão de término em 2029. Aqui a gente tem o contorno rodoviário de Lucas do Rio Verde, que tem por objetivo desviar o tráfego urbano do centro da cidade. É uma região que cresce muito. Então foram feitas algumas alternativas, a gente está fechando qual alternativa vai ser adotada.
E, com certeza, vai facilitar o desenvolvimento urbano, melhorar a segurança, diminuir poluição. O contorno é sempre... Você separar o tráfego urbano do tráfego de passagem é sempre uma coisa boa. Ainda mais a gente falando de tráfego pesado, de caminhões, dentro de uma área urbana. A gente tem um valor estimado de 544 milhões e uma previsão para 2029. Aqui a gente tem um trecho de duplicação, que era um trecho que o DENIT iria duplicar e acabou não, por razões diversas, a concessionária vai ter que assumir essa duplicação. São 108 quilômetros que é imprescindível para fechar a duplicação de todo o trecho da concessão. E, como tem se mostrado aqui, as duplicações elas têm um impacto extremamente significativo na segurança, sem falar na comodidade da pessoa poder se deslocar na velocidade livre, que eu digo assim, dentro dos limites, né, mas sem ficar preso atrás de algum veículo mais lento. Mas o impacto na segurança assim, é impressionante. A gente está falando de um investimento aqui de 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão, e com previsão para 2029 também. Aqui é outro dispositivo de interseção, que é entre a BR-163 e a BR-364, lá em Rondonópolis, que a gente chama de Trevão. É um dispositivo hoje que é em nível e você implantar esse viaduto vai melhorar bastante a fluidez do tráfego e reduzir acidentes. Um investimento de 100 milhões de reais com previsão de 2028. Aqui a gente está atendendo uma demanda da Polícia Rodoviária de fornecer mais algumas viaturas que melhora a fiscalização do tráfego, com certeza, melhoria na segurança pública e, com certeza, eles vão conseguir atender uma ocorrência num tempo menor e com mais eficiência. Um impacto de 35 milhões ao longo do contrato. Por último, a gente tem a alteração dos parâmetros de desempenho do pavimento, que isso aí é uma história que a gente tem hoje 26 contratos, e cada contrato ele tem parâmetros de desempenho diferentes para atingir o mesmo objetivo, que é fornecer uma rodovia de qualidade para o usuário. Então, isso gera uma confusão danada, tanto para as concessionárias quanto para a fiscalização, porque para atingir o mesmo objetivo a gente controla de N formas diferentes. Então, a NTT sensível a esse problema, a diretoria elaborou uma portaria com vistas a padronizar esses parâmetros, para que todas as concessões, independente se é primeira etapa, se é quinta etapa, se é terceira etapa, a gente caminhe para fiscalizar da mesma forma e a concessionária entregar, porque basicamente o que é entregue hoje é a mesma coisa, só que é escrito diferente. Então, gera muita dúvida, muita confusão, e o objetivo é esse. E modernizar a forma da gente medir as coisas, da forma de fazer o levantamento. Então, eu acho que vai ser um upgrade muito bom. Dentro desse contexto, foi publicada essa portaria, agora no final de novembro, no final do ano, agora em novembro, né? E aí definindo quais são os parâmetros que a gente vai mudar, que a gente vai controlar a qualidade da rodovia. A coisa mais técnica, aí não vou entrar nos detalhes, mas a gente teria esses 8 parâmetros, que seriam afundamentos na trilha de roda, trincas, desníveis, né, entre faixas e acostamento, a irregularidade longitudinal, que está ligada ao conforto do usuário, a deflexão, que está ligada à durabilidade da rodovia e
o IFI, que é o International Friction Index, né, que está ligada à segurança, à rugosidade do pavimento, facilitar as frenagens e o desempenho dos veículos nas curvas. Então, tem diversos detalhes técnicos aí, quem tiver curiosidade, depois a gente pode consultar a agência e a gente vê. Nosso objetivo é implantar nesse contrato da nova rota e nos outros contratos também. Bom, finalizada essa apresentação nossa, a gente tem um período ainda para contribuições, que a gente pede que sejam usados o site. A gente deixou o QR Code ali, onde tem algumas informações, qual o caminho para chegar lá para fazer as contribuições e mais algumas informações da própria audiência pública. As informações, as sugestões e contribuições estão registradas lá no site da agência. É uma área própria para a participação social. Terminado o período de contribuições, lá no dia 26, eu não sei se é 26 ou 23, mas que acho que a gente mudou, acho que é 23 agora. A gente vai fazer um resumo, né, do que foi contribuído, para que dá total transparência do que foi solicitado pelos interessados. A área técnica vai analisar essas contribuições, ver o que faz sentido, o que pode ser... Faz sentido, que eu digo assim, no contexto da revisão quinquenal, porque às vezes a contribuição é extremamente relevante, mas não pode ser incorporado nesse momento agora. E daí a gente vai propor para a diretoria a proposta final de revisão quinquenal, que, uma vez deliberada, vai ser implementada por meio da celebração de termos aditivos e com base nos projetos executivos de engenharia, custo final analisado, aí em todos os detalhes. Porque tudo que a gente apresentou aqui foi custo estimado, projetos funcionais e cronograma também estimativo. Aí, conforme a gente for desenvolvendo, uma vez deliberada a revisão quinquenal e elaborados os projetos executivos, a gente vai ter clareza, né, dos valores, né, que a gente espera que sejam bem próximos dos valores estimados, e dos cronogramas mais precisos de implantação. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção de todos. Fiquem à vontade para fazer contribuições, para sugestões, que o objetivo da audiência pública é justamente esse, a gente ouvir o que os interessados, a comunidade tem a observar sobre a nossa proposta. E a gente tem a oportunidade de rever alguma coisa até a proposta final, que vai ser deliberada pela diretoria. Muito obrigado a todos. Vamos dar sequência aqui com... Muito obrigado. Convidamos os componentes na mesa a ocuparem seus lugares. Muito obrigado, Clauber, pela apresentação. Vou passar agora a palavra ao nosso superintendente de infraestrutura rodoviária, Roger Pegas, para as considerações iniciais. Roger, por favor. Bom dia a todos. Como puderam ver, né, o objetivo da agência hoje, nós podermos dar complemento, né, ao nosso processo da revisão quinquenal. Revisão quinquenal, o processo de revisão quinquenal estabelecido na agência, né? Desculpa. O processo de revisão quinquenal é um processo estabelecido na agência há pelo menos 15 anos, né? É um processo previsto nos contratos de segunda etapa, que foram processos licitados lá em 2008, 2009. E a agência,
assim, pela falta de regulamentação ou pela dificuldade das regulamentações criadas até então, ela nunca tinha conseguido concluir um processo de revisão quinquenal. Então, acho que é importante citar o quão importante é esse movimento, não só aqui para o estado do Mato Grosso, para o sistema, para a concessão e para o usuário da concessionária, como até para a própria instituição, para a própria agência, a conclusão ou o encaminhamento para a conclusão desses dois processos de quinquenal. E hoje a gente, semana passada, né, o Clauber e o Robson tiveram lá em Uberlândia para fazer a primeira audiência lá no caso da ECO 050. Hoje temos a oportunidade de estar aqui para poder fazer essa mesma audiência aqui na Nova Rota. E aqui tem toda uma característica porque ela vem a complementar, ela vem a coroar o processo começado há 2 anos atrás de renegociação da Nova Rota. Tínhamos aqui um contrato de terceira etapa que estava com um pedido de relicitação. Um processo de relicitação é um processo que estamos vivemos ele lá no Mato Grosso do Sul, vivemos ele na 040, no trecho de Juiz de Fora a Brasília. É um processo que não dá o retorno ao usuário necessário. O ativo, né, a rodovia como um todo, ela degrada durante o tempo, aquele ativo se perde. E esse era um processo que a gente estava caminhando com a Nova Rota. Em 2022, por proposta do governador, por proposta do governo do estado do Mato Grosso, e de todo um conjunto, né, de ações, da própria concessionária na ocasião, iniciamos o processo de assinatura do TAC. O TAC trouxe, né, ao longo desse ano e meio, uma nova realidade para a concessão, uma nova realidade para o estado do Mato Grosso, para a rodovia BR-163. Hoje temos uma concessão pujante, uma concessão vibrante, uma concessão que está executando suas obras, entrega nessa sexta-feira 100 quilômetros de duplicação, atendendo e majorando, né, ampliando a meta do que estava especificado lá no TAC, todas as obras de duplicação contratadas. E aí, esta revisão quinquenal, esse processo de revisão quinquenal, ele entra dentro desse processo, dando encaminhamento em outros pontos que tinham falhas dentro do contrato. Este lote entre o Trevo do Lagarto e Rosário, ele era um lote que deveria ter sido executado pelo DENIT lá em 2014, ele estava contratado, 2013, 2014. O contrato foi rescindido, o trecho não foi duplicado, e agora, com essa revisão quinquenal, a gente consegue incorporar essa duplicação ao contrato. Da mesma forma, os dispositivos, o dispositivo do próprio Trevo do Lagarto, o dispositivo lá do entroncamento da 070 364 163, lá em Rondonópolis, eles vêm trazer soluções a pontos que hoje já tem um nível de serviço, né, um nível de serviço de tráfego péssimo, né, horroroso nesses locais, para o usuário do dia a dia, para a gente que vem pouco, né, vem pouco, mas vem, né, a gente está presente, a diretoria da agência está presente, mas a gente vê a dificuldade do trânsito nesses locais. Imagina para a pessoa que tem que circular todo dia ali naquele local. Então, traz soluções, além da modernização do contrato, né? Vários outros itens de segurança viária, modernização do contrato estão sendo tratados. Esse processo da quinquenal, a nossa meta é terminar ele agora em janeiro ainda, para já poder dar andamento, aprovar projetos, dar sequência a essas obras ainda dentro do ano de 2025, importante para a concessão, para o estado do Mato Grosso, mas também para a agência, como eu venho falando. E esse processo ainda vai se encerrar em 25, né, se tudo der certo, com a adesão da Nova Rota, talvez a primeira concessionária aí, a gente espera aderir à nova regulamentação da agência, ao RCR. A ideia da agência é aprovar o RCR5 agora em dezembro, janeiro, e já abrir a possibilidade de adesões no ano de 2025, no início do ano de 2025, e temos certeza que a Rota vai ser das primeiras concessionárias a poder estar aderindo aí tão logo esse normativo seja aprovado. Então, eu acho, parabéns, o Clauber, pela apresentação, né? Eu acho que esse processo como um todo, ele vem coroar, né, todo esse
essa realidade diferente que a gente vem vivendo na Nova Rota. Agradecer a todos e vamos continuar a nossa audiência. Obrigado, Robson. Obrigado, Roger. Bom, vamos iniciar então a chamada dos participantes inscritos para a manifestação oral presencial. Lembrando que o tempo será de 5 minutos, aí podendo ser prorrogado um pouquinho. Tá? Sendo assim, gostaria de chamar então a primeira inscrita aqui, a vereadora por Várzea Grande, Rose Prado. Já tem a palavra, Rose. Bom dia. Agradecer aqui, cumprimentar a mesa em nome do Clauber, cumprimentar a todos aí da NTT, em nome do Roberto, cumprimentar a Nova Rota, sou a vereadora Rose Prado, ali de Várzea Grande, parabéns, planação belíssima, importante para que a gente tenha conhecimento e fico muito feliz, porque fizemos uma luta árdua, a NTT, Clauber, junto aos nossos grandes líderes políticos de Mato Grosso, para a duplicação da Imigrantes, ali do Distrito Industriário de Cuiabá ao Trevo do Lagarto. E agora aqui, soube dessa brilhante notícia, que será contemplado aí o Trevo do Lagarto e também ali a questão do Rosário, Várzea Grande a Rosário. Lugares de suma importância, que hoje a gente já tem um trânsito totalmente caótico. E isso eu quero parabenizar a Nova Rota, que as obras já estão bem adiantadas aqui na Imigrantes, ali do Distrito Industriário de Cuiabá até o Trevo do Lagarto, mas eu vim aqui para fazer uma sugestão, um pedido, um clamor da população de Várzea Grande, de Cuiabá, que também aqui quero representar, que é a questão da iluminação aqui do Distrito Industriário de Cuiabá ao Trevo do Lagarto. Uma obra magnífica, de suma importância. O gargalo muito grande, transtorno nem se fala. Quanto que nós passamos hoje em relação dali do distrito até o Trevo do Lagarto. E não podemos deixar de fora essa questão da iluminação. Estamos falando aí de um trecho praticamente todo urbano, aonde a gente tem ali mais de 40 mil moradores, entre toda a comunidade, empresários. Então, eu gostaria de deixar aqui esse pedido, essa reivindicação, mandar um abraço ao Rafael Vitali, que realmente nos atendeu, estivemos lá em Brasília com ele, não foram poucas vezes, foram várias vezes, e quero mais uma vez só parabenizar e fazer esse clamor aí, que possa ser incluído essa questão da iluminação ali, nesse trecho aí, que não podemos deixar de fora. Muito obrigada, parabéns, Roberto. Um abraço aí a todos lá da Nova Rota. Bom dia a todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, vereadora Rose. E agora o senhor Luiz Henrique Miguel, secretário municipal de Planejamento da Prefeitura de Sinop. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Robson. Cumprimento o senhor e os restantes dos presentes. Gostaria muito de agradecer a possibilidade da fala e de estar aqui, cumprimentar meu amigo Roberto e dizer que nós, Sinop, nós estamos passando por um momento de transformação, né? Nós, do norte do estado, na verdade, num momento de transformação com a chegada da duplicação lá. E em todos os momentos nós somos atendidos e muito bem atendidos pela rota, e isso nos traz uma proximidade. Nós temos dois Roberto, o Roberto aqui e o Roberto prefeito, que sempre estão se falando, e isso é muito importante para nós. E na nossa ideia, e na travessia urbana de Sinop, que agora está sendo contemplada com a passagem da duplicação, nós temos a necessidade de algumas adaptações. E as adaptações são as adaptações das vias laterais que estão sendo feitas. Nós temos um perímetro urbano muito extenso, que chega a 40 quilômetros, e esse perímetro urbano ele vai ser todo cortado pela duplicação, bem como pela ampliação dos trechos de marginal. E no trecho marginal nós temos alguns pontos que para nós são muito importantes. Primeiro, o trevo de acesso principal da cidade, que a Rota Oeste já está nos ajudando com a passagem, porque ele é de mais de 30 anos de existência e ele está estrangulado, né, pelo tráfego urbano. Hoje nós temos mais de 160 mil carros emplacados no município
então ele está sendo estrangulado e nós estamos fazendo algumas adaptações que já nos ajudam. Porém, em toda essa travessia urbana, nós temos algumas agulhas que vão ser as agulhas de acesso marginal e rodovia, que a gente acredita que vai nos ajudar muito, mas nós temos 2 pontos que são 2 pontos importantes. A gente já falou isso algumas vezes, e não custa falar novamente, que são 2 avenidas, que são a Avenida dos Tarumãs e a Avenida das Palmeiras, que elas são avenidas muito próximas. Eu acredito que cada uma esteja a menos de 2.000 metros, mais ou menos, do trevo principal, mas elas são avenidas que hoje elas têm um mini trevo que acaba causando hoje na rodovia principal um certo engarrafamento, um certo diminuição do fluxo de trânsito, uma certa diminuição do fluxo de trânsito, o qual tem que ser retirado. Porém, a retirada dessas entradas e saídas nesses pontos pode nos causar um certo transtorno na passagem leste-oeste da rodovia 163. Então, primeiro, agradecer a essa audiência. Segundo, agradecer à Rota Oeste por tudo que tem nos ajudado e tudo que tem nos auxiliado e nos atendido, né, Roberto? Vocês são sempre solícitos conosco para nos atender, mas deixar essa reivindicação, essa possibilidade de uma nova revisão e a gente poder incluir essas 2 passagens de nível aí nesses trechos. A gente gostaria que fosse agora para não ter que refazer obra, né, Roberto? Mas a gente sabe do impacto que isso pode causar tanto na concessão quanto na obra e no atraso da obra, mas deixar isso claro que é uma necessidade do município, porque pode causar um transtorno maior nessas outras passagens que estão sendo feitas. A gente sabe que está sendo atendido com várias passagens, mas vai ficar um trecho muito grande ali sem outras passagens. Então, gostaria de agradecer a possibilidade, mais uma vez agradecer a todos por estarem pensando nessa rodovia que, para nós, eu falei com o Roberto agora, só esse trecho de 100 quilômetros que vai ser entregue aí, para quem vem, e eu que venho, só esse mês já vim 5 vezes para Cuiabá, vendo, né, eu falei até para ele, falei, fica tranquilo que eu estou conferindo a obra, eu estou verificando como é que está indo a obra. Mas só de passar nesse trecho aí, quando a gente chega em Nova Mutum e vem até a passagem aqui que a gente vem pela MT-10, e quero vir agora, vereadora, ali por Rosário, que eu gosto de passar em Jangada para comer pastel, né? Então é muito importante, mas só esse trecho que a gente vê de 100 quilômetros aí já faz uma diferença muito grande, não só na vida de quem está nas proximidades, mas nas vidas que estão vindo de lá para cá, porque a gente vê a segurança e a tranquilidade que é isso. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, secretário Luiz Henrique. Convido agora o senhor Miguel Antônio Mendes, diretor executivo da Associação dos Transportes e Carga do Mato Grosso. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, né, em nome do senhor Glauber Campelo. A gente tem um histórico muito grande, a nossa entidade, com essa rodovia, né, mesmo porque em 2004 nós lançamos, né, a campanha para a duplicação entre um trecho de Rondonópolis até Posto Gil, Nova Mutum. E de lá para cá foram realmente muitas ações em prol dessa duplicação, até que realmente o DENIT, né, resolveu iniciar essas obras, e de lá para cá, né, a gente comemorou muitas etapas e ficou triste com outras, né, principalmente em relação ao fato da concessionária concessionária Rota do Oeste ter assumido, né, a duplicação, um grande grupo, né, uma empresa vinculada à Odebrecht, né, então a gente ficou muito feliz na época, né, que ela foi passada para a iniciativa privada, que a gente sabia que ia ter uma celeridade maior nas obras, né. Infelizmente, né, com a Operação Lava Jato, a coisa não vingou, a concessionária ficou aí praticamente impedida de continuar as obras em decorrência de financiamentos que foram prometidos, né, e não foram concedidos à concessionária. E agora, né, com essa nova roupagem, o governo do estado, através da MTPAR, assumindo essa responsabilidade de continuar, né, com as obras previstas em contrato, e após aí um ano, Roberto, já tem da assinatura do TAC,
pouco mais de um ano aí, com a assinatura do TAC, a gente voltou, né, a ficar esperançoso que finalmente essa duplicação dessa rodovia tão importante não só para os matogrossenses, mas como para o país, já que praticamente aí 30%, né, da safra de grãos é escoada por essa rodovia, e que infelizmente ainda detém, né, esse título, né, que a gente não gosta de falar, de rodovia da morte, né, principalmente nesse trecho hoje, que é o principal gargalo, né, dessa rodovia, que é a Serra do São Vicente, onde infelizmente ainda vidas continuam sendo ceifadas, justamente pela falta ali, né, não que vai resolver todos os problemas, né, em relação às vítimas de acidentes ali na Serra de São Vicente, que é a questão da área de escape, né. E a gente aproveita aqui, né, para fazer um apelo, né, à NTT, para que dê celeridade, né, não sei o que está acontecendo, né, que não inicia essas obras, né, então a angústia nossa, né, que representa o setor de transporte rodoviário de cargas é muito grande, né, porque é raro não ter uma semana, né, que a gente não vê notícias ali de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Então a gente faz esse apelo aí à agência, né, que dê mais celeridade, principalmente nesses pleitos que envolvem a segurança viária, né, porque a gente sabe que quanto mais se demora, né, mais pessoas acabam perdendo a vida nessa rodovia. Então, a segurança tem que ser prioridade número 1, em qualquer tipo de pleito, né, que vá à mesa, né, daqueles que vão fazer essa análise, né. Lógico que todos os pleitos são importantes, mas esses que envolvem a segurança viária, na nossa opinião, né, ele merece aí um tratamento especial, né, e que possa dar mais celeridade, né, nessas aprovações, mesmo porque nós, como pagadores, vamos dizer, dessas obras, né, porque a gente sabe que esse pleito, quando ele é atendido, ele não vem de graça, são os próprios usuários, né, que acabam arcando, né, e apesar ali de, né, 60% dos veículos comerciais que trafegam ali, eu acho que a maior receita vem aí dos caminhões, né, devido ao seu número de eixos. Então, a gente, como vamos dizer assim, o principal cliente da rodovia, né, o principal cliente da concessão, a gente merece uma atenção especial, né? Mesmo porque são pais de família que estão perdendo a vida nessa rodovia, e a gente acredita que realmente essas soluções, né, que possam, né, vir a trazer uma segurança viária, a gente vai, vamos dizer assim, perder menos combatentes, e menos guerreiros das estradas, né? E uma outra coisa que eu chamo a atenção, né, eu estou há 32 anos no Mato Grosso, né, praticamente a rota de trabalho, a BR-163, principalmente entre Rondonópolis e Cuiabá, e até hoje ainda não pude ver essa rodovia, né, com uma sinalização viária, tanto vertical quanto horizontal, completa, né? Mesmo no período de obras, ou antes mesmo das obras, né, até na época do DENIT, infelizmente, ela, né, não se completou, né? E a gente a gente praticamente tem certeza que essa questão da sinalização ela é muito importante, né? Então, a gente pede aí para a agência também, né, ter essa atenção especial aí, não só na melhoria do pavimento, lógico, é importantíssimo para nós, né, mas em relação à melhoria do pavimento, vem acompanhada também aí, né, dessa questão da sinalização. Eu acho que quem fiscaliza os contratos, não só da rota, no país afora, aí, dá uma atenção especial na fiscalização dessa questão, né, dessas placas. A gente vê muitas curvas, né, perigosas aí, sem placa de sinalização, tanto no caso vertical como horizontal. Então, e justamente agora a gente tenta num período aí de chuvas, né? E isso acaba colaborando mais com o acidente. Você andar na rodovia à noite e com a sinalização precária, isso colabora muito com os acidentes, né? Porque se você tem uma rodovia bem sinalizada, com aqueles olhos de gato lá, cara, aquilo te dá uma segurança, né? Vocês também são usuários de rodovia, sabem disso, né? E a gente precisa muito, porque o fluxo de caminhões nessa rodovia é muito grande, e a gente tem esse período aí de chuvas, né, onde aumenta demais aí o número de acidentes, então a gente também chama atenção especial aí para isso, né? Fico feliz ali com as propostas, né, das sugestões, né, são 9, né, de 49, 9 foram aceitas, né, então a gente também acha muito importante aquelas que foram, vamos dizer assim, aprovadas, né, que devem entrar aí, né, em obras em breve, e registrar também, né, assim, dar os nossos parabéns, né, para a iniciativa aqui do Mato Grosso, né, de poder trazer, né, a gestão desse contrato aí, né, junto ao governo do estado através da MTPAR, né, vamos dizer assim, a toda a equipe da Rota do Oeste, né, que agora é concessionária nova Rota do Oeste, que desde o início de rota a gente sempre foi muito
bem atendido como entidade, isso foi muito importante, né? Até para se evitar manifestações na época, então a gente só tem que parabenizar aí, né, a concessionária, né, por esse canal de comunicação que teve com as entidades, parabenizar a concessionária Nova Rota do Oeste, né, porque a gente vê hoje que a rodovia se transformou num verdadeiro canteiro de obras, isso deixa a gente muito feliz também, né, que a gente sabe que, apesar dos transtornos momentâneos, em breve a gente vai ter uma rodovia, né, bastante segura, e aí com redução de acidentes, né, com redução de mortes, e para nós que atuamos no setor de transporte é muito importante, porque é os nossos trabalhadores que estão ali todo dia, né, enfrentando as dificuldades dessa rodovia, e a gente espera muito em breve, né, que ela perca esse rótulo aí de rodovia da morte e seja transformada realmente aí em rodovia da vida. Parabenizo a NTT, né, pela essa audiência, pela apresentação que foi passada aqui. Essas informações para nós é muito importante, porque a gente vai levar né, lá para a nossa base, para os transportadores, para os usuários das rodovias, para poder dar um alento, um conforto com eles, que realmente aquelas obras que eles tanto anseiam, em breve deverão ser aí concluídas. Como contribuição, a gente vai estar encaminhando depois, até o dia 23, né, para a agência, né, algumas obras importantes, principalmente a travessia urbana lá de Rondonópolis, né? E falar em travessia urbana, a gente sabe que nessas obras previstas agora não se pode faltar, né, a questão da iluminação pública, né? Essas obras que vão ser feitas aí nas travessias urbanas, ela tem que vir acompanhada com a iluminação pública, que também, né, para os moradores das cidades aí ela é muito importante. Hoje em Rondonópolis a gente sofre, né, com a obra antiga do DENIT lá, que começou uma duplicação, infelizmente parou pela metade do caminho e que realmente não contempla iluminação pública. Então, fica essa sugestão também para a agência. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, diretor Miguel Antônio. Até dia 26 de dezembro. 3 dias a mais. Convido agora o senhor Orlando Henrique Vila, coordenador de logística da AproSoja. Orlando. Bom dia a todos, bom dia à mesa, a todos os presentes. Então, antes de mais nada, gostaria de explanar o agradecimento aqui à Rota do Oeste, à NTT, né, tudo começou pela NTT, a MT Par assumindo a concessão, mas assim, a gente vê muita obra acontecendo no Estado, então quando tem que criticar, a gente critica, mas quando a gente vê que está sendo feito, a gente também agradece pelas boas obras que vêm acontecendo. A título de contribuição, eu gostaria de pegar um gancho da vereadora. Realmente, nós da AproSoja entendemos que é necessário a iluminação ali da rodovia dos imigrantes. Então, é uma área que tem um conflito da cidade, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, com um fluxo gigantesco de veículos pesados, veículos leves, que acessam os bairros. Então, a iluminação pública, nesse caso, no caso não seria pública, né, mas a iluminação na rodovia dos imigrantes é uma prioridade, até porque se trata de segurança viária e patrimonial. Então, só registrar essa solicitação e também o contorno de Jaciara. Na última audiência pública que ocorreu aqui em Cuiabá, eu mencionei sobre esse contorno de Jaciara, era uma das obras que tinha como obrigação o DENIT realizar, também não ocorreu, o DENIT já disse que não vai fazer, e quem já passou por Jaciara sabe que dentro do perímetro urbano as curvas são bem complicadas. Se estiver passando um caminhão e do lado um veículo pequeno, o veículo pequeno tem que parar, porque não faz a curva os dois veículos, é realmente muito crítico. Então, eu deixo como solicitação também ou um contorno em Jaciara, e não sendo possível o contorno, se analisar alguma otimização dentro do perímetro urbano ali para melhorar o fluxo dentro desse município ali, que, ao meu ver, que eu rodo bastante essa concessão, dentro do perímetro urbano é um dos mais críticos hoje, até por questões de segurança ali, do trânsito de veículos pequenos, veículos pesados ali nessas curvas. E no mais, muito obrigado, Rota do Oeste, a NTT, e que esse entusiasmo, tanto da NTT, que está com uma diretoria que percorre mesmo o trecho, que vai até a obra, que esse entusiasmo da Rota da NTT permaneça ali ao longo do tempo, que várias outras melhorias possam vir, né? Em outras concessões também, a gente está vendo da Via Brasil, BR-63, que também afeta o nosso estado, então a gente espera que esse entusiasmo permaneça ali e melhorias venham para o nosso estado e para o Brasil como um todo. Obrigado. Obrigado, Orlando.
Convido agora o senhor Roberto Madureira, gerente de Relações Institucionais da Nova Rota do Oeste. Alô, alô. Bom, pessoal, bom dia novamente. Agradecer toda a mesa aqui da NTT, parabenizar pela explanação. Eu acho que boa parte do que a gente vem construindo aqui parte muito desse tipo de transparência, né? Trazendo valores, trazendo estimativa de prazo, trazendo as respostas que a comunidade precisa para tomar suas decisões. Né? E eu queria ser breve aqui, a gente trabalhou muito nesse processo, a equipe da Mariana, nossa gerente regulatória, e a gente, como foi falado aqui, talvez esteja aqui fazendo um pouquinho de história, talvez sejamos a primeira concessionária a concluir uma revisão quinquenal com inclusões de obras tão importantes. Mas o ano de 2024, eu preciso falar um pouquinho dele, e que para que fosse possível que a gente olhasse para a inclusão de novas obras, para que fosse possível que a gente olhasse para demandas extracontratuais, a gente precisou retomar a nossa vida, né? Retomar o andar da carruagem. E isso aconteceu, como já foi também falado aqui, com a coragem do governo do Estado, né, de fazer o investimento na Rota do Oeste à época. Em 2023, em maio de 2023, a gente tem a virada de chave, com a troca de controle para o governo do Estado, as injeções de capital, né, e aí em 2024 a gente tem o grosso dessa obra. A gente começa a ver, é o primeiro ano completo em que a gente vê o resultado prático do que foi feito lá atrás, porque muito se falou da troca de controle, do TAC, questões ainda administrativas, né? E aí, quando a gente pega o ano de 24, um ano extremamente satisfatório para nós, a gente, como foi falado aqui também, está em vias de entregar 100 quilômetros de rodovia, várias outras obras, entregamos 2 passarelas, entregamos bases operacionais. Então, um ano realmente muito especial do ponto de vista da concessionária. Agora, no finalzinho do ano, tivemos uma notícia também muito bacana, que foi a assinatura, que, enfim, a gente deve assinar amanhã ou depois, mas a conclusão do processo de obtenção do financiamento de longo prazo junto ao BNDES. A concessionária está captando 5,3 bilhões de reais, e isso significa que a garantia do cumprimento deste cronograma que vocês estão vendo aqui, já acelerado. Então, isso significa exatamente que, com o dinheiro do pedágio, que vai ser arrecadado e pago ao longo dos próximos 20 anos, a gente vai garantir esses 5 bi agora para fazer as obras que a concessionária precisa. Então, todos aqueles riscos que a gente sofreu lá no passado, em 2014, vivemos na dificuldade, né? E aí cabe um parêntese, cada um que falou aqui esteve conosco nas dificuldades, a gente sempre tentou tratar os temas com muito respeito, muita transparência. Não tivemos desavença com absolutamente ninguém aqui, mesmo sem realizar obras, né? Então, queria agradecer nominalmente aqui Miguel, Orlando, vereadora Rose, o pessoal da Prefeitura de Sinop, né? Na pessoa do secretário aqui, mas prefeito de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, presidente da Fiente estava aqui, acho que já foi, estava aqui agora o Silvio também. Enfim, a gente sempre teve uma relação verdadeira, transparente, e eu acho que a gente colhe muito disso agora nas vacas gordas aí, né? Então, a gente encerra o ano de 2024 com todas essas notícias e trazendo um pouquinho os louros para o nosso lado aqui. A gente teve na semana passada no prêmio de destaque da NTT, ganhamos 2 categorias e a terceira principal da noite, fomos eleitos aí como a concessionária destaque do ano de 24 por tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu tive que fazer essa volta ao ano aqui, essa retrospectiva, aproveitando a data, né, já estamos encaminhando para o final do ano, para dizer que a gente pôde trabalhar nisso e trazer a primeira revisão quinquenal aqui para o Mato Grosso, se tudo der certo, ou pelo menos uma das primeiras, e também obras importantes como essas. A gente sempre discutiu o Trevo do Lagarto, né, o que dizer da duplicação do trecho de Várzea Grande a Rosário Oeste,
área de escape, né, Miguel? É uma luta antiga aí. Eu acho que tudo isso entrando nesse pacote aí faz desse processo muito especial. E olhando para 25, como foi falado aqui também, a gente tem já todos os trechos contratuais contratados para duplicação. A gente encerra 24 com todas as duplicações contratadas do pé, né, das obrigações originais. E para 25, gente, se vocês acham que a rodovia está um canteiro de obras hoje, então esperem para o ano que vem, porque a gente deve chegar num pico de 5.000 trabalhadores. Devemos ter pelo menos 7 ou 8 frentes de duplicação, fora as outras obras da própria revisão, que a gente também já tem o plano de adiantar. Talvez possa dizer aqui que boa parte desses temas aqui a gente já adiantou projetos. Então, a gente tem projetos bem maduros, o 108, o trecho de Várzea Grande, Rosário é um exemplo, a própria área de escape também é algo que a gente já tem engatilhado. Então, a gente pode, como concessionária hoje, primeiro, agradecer o voto de confiança, que eu acho que já foi dado, mas retribuir isso trazendo muita celeridade, muita qualidade nas nossas obras. Então, esse é nosso plano. Queria agradecer a todo mundo que pôde participar e me cobrem em relação ao ano que vem, que eu acho que vocês vão se impressionar um pouco mais ainda. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Eu pergunto se tem mais alguém presente que queira fazer uso da palavra. Não? Pois não. Não está? Era DENIT. Eu até então eu achei que a concessionária tinha assumido todas as obras do DENIT. Ele não está, então, o contorno de Jaciara? Tá, e só finalizando, aqui né, depois, já passo a palavra. Desculpa, eu acabei esquecendo a minha fala. Em relação aos quebra-molas na rodovia. Tá? Pelo amor de Deus, a NTT, substitua todos. Onde tiver concessão, substitua por lombadas eletrônicas, entendeu? É muito melhor a gente pagar uma multa, às vezes, por passar ali mais de 40 por hora, né, do que você ficar freando, causando mais consumo de combustível, causando acidentes também, que muitas vezes, quando o caminhão freia, né, às vezes, em outra atrás, acaba colidindo. Então, o quebra-mola hoje é um dos itens assim, agravantes de acidentes, né? Então, fica aqui também a minha sugestão para que se acabe com os quebra-molas em rodovias federais. Obrigado. Bom, chegamos então ao final da lista dos participantes inscritos para a manifestação oral. Eu passo a palavra aqui ao Clauber Campelo para suas considerações finais, Clauber. Bom, queria só fazer alguns esclarecimentos em relação ao que foi falado. Não vou entrar em detalhes aqui, mas questões relativas à segurança é prioridade para a gente. Não depende de revisão quinquenal, ela é do dia a dia. Então, assim que os projetos ficarem prontos, eles vão ser implementados com a maior celeridade possível. Então, a gente já adiantou aqui na revisão quinquenal alguns projetos mais estruturantes, tipo área de escape, PPD, a própria duplicação, impacto na segurança, né? Mas questões como iluminação, que foi citado aqui, estão sendo analisados lá. Não vou garantir, mas pode ser que a gente consiga ainda implantar, trazer para a revisão quinquenal na proposta final. Vai depender de quanto a gente conseguir nesses dias agora de Natal, Ano Novo e evoluir com esse projeto junto com a Rota do Oeste, para que a gente já possa trazer alguma coisa de iluminação. E não é só da Rodovia dos Imigrantes, tem vários outros trechos que contemplam iluminação, trecho de serra. Então, isso tudo está sendo tratado lá, simplesmente não foi listado aqui, porque não tá com a maturidade suficiente para final de janeiro a gente estar deliberando. Mas está aí, e não depende também da quinquenal, porque a gente não vai deixar de fazer uma iluminação, de implantar uma fiscalização eletrônica de velocidade por conta de revisão. Ela vai ser, assim que tiver concluído o projeto, precificado, e a gente vai botar no contrato e vai seguir com esse processo. Em relação a ruas laterais de Sinop, também está sendo estudado. Eu não sei eu não lembro aqui o estágio que está exatamente o processo, mas está lá dentro da gerência esse processo.
Se tiver algum dispositivo que ficou faltando, alguma coisa, acho que a gente tem que conversar junto com a Rota do Oeste, fazer essa manifestação. Talvez a gente não inclua na quinquenal, provavelmente não, mas o processo segue. Não é porque não pode ser... Porque a gente tem que botar uma linha de corte, senão a gente não faz... A gente fica sempre querendo agregar mais e acaba que não fecha o processo. Mas isso não quer dizer que a demanda individual ela vai ser abandonada, ela vai continuar sendo tratada na agência. E, como eu falei, questões de segurança vão ter tratamento prioritário e ser implementadas a qualquer momento. Em relação à sinalização de alguns trechos lá, a gente tem um problema, não sei se é nesses trechos, mas são trechos que a concessionária ainda não que eram administrados pelo DENIT, não foram assumidos oficialmente ainda pela concessionária e não tiveram a quantidade de investimentos, de manutenção e recuperação adequados ainda. Não sei se é o caso específico dessa sinalização. Mas, enfim, a gente está resolvendo isso, é um problema que a gente vem se arrastando aí, não só aqui na Rota do Oeste, mas em diversas concessões. O Roger já tratou disso 1000 vezes, né? Então, são problemas complexos, né? Porque mexe com obrigações da concessionária, a gente tem que separar o que já estava contratado do que não estava. Mas, enfim, é prioridade para a gente regularizar isso também. E eu acho que vai melhorar, inclusive, a sinalização desses trechos, tanto como a manutenção de uma forma geral. Tem travessias urbanas, contornos. O de Jaciara está em estudo também, demandou um estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental, né? Tem outros contornos, se eu não me engano, me ajuda aí, Mariana. Tem o de Rondonópolis, que a gente tem diversas melhorias na área urbana de Rondonópolis, o de Jangada, né? E o Lucas do Rio Verde, que já está aqui na revisão. Ressaltar que contorno rodoviário é uma coisa mais complexa um pouco, até a nossa regulamentação exige estudo de viabilidade, porque impacta não só a retirada do tráfego urbano, que para uns é algo positivo, mas impacta economicamente a comunidade, muitas vezes, como causa desapropriações também, onde ele vai passar. Então, é um tema mais sensível e não é tão rápido assim o tratamento deles, né? Então, a gente só trouxe aqui o de Lucas do Rio Verde, que está mais avançado, mas os outros estão em estudo e são necessários, e a gente vai fazer de tudo para que possa ser implementado. Acho que eu passei todos os pontos aqui. Ruas laterais, sim. A iluminação, vamos ver como é que a gente... Se não sair agora, vai mais para frente um pouquinho, na sequência vai. Obrigado aí. Obrigado, Cláudio. Passo a palavra agora ao nosso superintendente Roger Pegas para as considerações finais. Roger, por favor. Obrigado, Robson. Obrigado, Clauber. Obrigado a todos, a quem contribuiu. Desculpa, Clauber, eu vou também complementar alguma coisa até do que você falou, porque eu acho que assim, reforça mais, bate mais o ponto. O ponto principal, eu acho, a gente falar é que a rodovia é um ente vivo. Ela evolui ao longo dos anos, né? Por mais que ela tenha muitas demandas atrasadas, a gente entende aqui que os investimentos deveriam ter acontecido até antes das duplicações do DENIT de 2012, 2013. Essas duplicações já eram demandadas pela população há muitos anos, pela própria necessidade de nível de serviço. A gente tem uma retomada 1 ano e meio para trás, né, com a chegada do governo do Estado. As obras estão ocorrendo, estão acelerando, como o Roberto bem falou, né? Se vocês estão hoje surpresos com o ritmo das obras, ano que vem entendo que vão estar mais surpresos ainda, se Deus quiser, tudo vai estar correndo com a liberação do empréstimo, do financiamento e tal, mas as demandas da rodovia elas não vão parar com a execução simplesmente das obras de duplicação. Para isso, eu acho que é importante a gente citar que a agência tem um mecanismo que é uma reunião semestral, obrigatoriamente semestral, mas em alguns casos a própria concessionária faz essa reunião de forma extraordinária, numa regularidade maior. A agência cobra que seja semestral, que é a reunião do comitê tripartite. Ela não tem
vereadora Rose, uma conotação política, não tem uma intenção de ser política. Normalmente a gente chama associações de municípios, a gente evita até chamar o prefeito, mas associações de municípios, mas associações de transportadores, para que elas estejam presentes no dia a dia da concessão e possam exatamente nos trazer essas demandas. Esse é um mecanismo que não vinha funcionando muito bem, assim como o da quinquenal não vinha funcionando muito bem. E eu falo assim, quando nós chegamos, né, quando o diretor Vitali chegou, a gente via corriqueiramente solicitações da comunidade por pardais e a gente dizendo assim, pardal a gente vai ver na revisão quinquenal. Ou seja, está morrendo as pessoas, estão tendo um problema de segurança e a gente estava jogando esse problema sempre para uma revisão quinquenal. A agência se movimentou, se mobilizou, criou uma instrução normativa outra e tirou as obras de segurança da revisão quinquenal. Então, área de escape, uma passarela. Entende? Passarela é uma obra simples, é uma obra fácil de fazer. Passarelas, áreas de escape, obras de segurança outras, né? Por exemplo, como o radar, os pardais, né? Os pardais, as barreiras eletrônicas, né? Todos são equipamentos que podem ser colocados a qualquer momento no contrato de concessão hoje. Basta que exista a evidenciação dessa demanda pela sociedade, pode ser numa reunião de comitê tripartite, e que essa demanda ela realmente seja uma demanda técnica, entende? Não uma demanda ali daquele momento, às vezes no momento de calor. Não, existe realmente, eu tenho aqui um fluxo de pedestres, eu tenho a necessidade de ter uma escola de um lado da cidade, tenho de um lado da estrada, a cidade do outro, eu tenho uma passagem de pedestres ali, vamos fazer a passarela. Então, a rodovia é viva. Então, assim, quando eu falo do comitê tripartite, é para o seguinte, nós estamos fechando um processo de quinquenal, o Clauber falou muito bem, o processo tem que ser fechado em algum momento, mas a gente não fecha a discussão com a comunidade. A NTT e a concessionária não fecham as discussões com a comunidade. Então, vamos começar agora, a partir da aprovação dessa quinquenal, a já construir a própria quinquenal. Nela vai estar o contorno de Jaciara, vai estar o contorno de Jangada, vai estar as marginais de Sinop, vai estar as outras iluminações, a gente está ainda correndo para priorizar algumas iluminações importantes, talvez esteja a inclusão do contorno grande que o Estado está fazendo junto com o DENIT de Cuiabá, entende? Era um plano não fazer, assim, a gente chegou a discutir, faz, não faz a imigrantes, e aí houve uma definição, o Estado, a própria rota bateu muito com a gente, né? Porque nós, tecnicamente, batíamos, será que cabe fazer ali o contorno? Será que não é melhor passar o outro contorno? O técnico frio lá em Brasília, às vezes, isso aí não está aqui no local. A rota, o governo chegaram para a gente e disseram, não, de forma alguma, vamos fazer a imigrantes, mesmo que depois, lá na frente, ela precise ir para o Estado, precise ir para o município, porque a gente vai pegar o outro contorno, mas vamos entregar essa estrutura de uma forma adequada, duplicada, atendendo o usuário. Então, a gente hoje, inclusive, a gente terminando aqui a audiência, né, na correria, vamos ver se a gente consegue ainda dar um pulinho lá na obra, mas a nossa intenção sempre foi essa, entregar as melhores obras, entregar tudo o que for possível da gente antecipar para o usuário, para o benefício do usuário, para o benefício do sistema. Então, esta quinquenal, a mensagem é essa, ela não se fecha nesse processo da quinquenal. Continuem participando, continuem presentes, continuem indo nas reuniões, entende? Por quê? Porque a intenção da agência é coletar esta participação durante o processo dos próximos 5 anos, já desenvolver os estudos de viabilidade que seriam necessários a serem feitos lá na quinquenal do outro ano, a gente já coleta durante esse período de 5 anos. Já faz, é viável, não é viável, a obra tem que passar por aqui ou por ali, qual é a solução? Discutir o mérito da solução, ela tendo mérito técnico, ela tendo mérito no local, já vamos partir para o projeto, esse projeto já vai para a prateleira, quando daqui a 4 anos, 4 anos e meio, a gente estiver chamando uma quinquenal, a gente, na realidade, já vai estar chamando com os projetos aprovados.
A marginal de Sinop já vai ter um projeto aprovado, o contorno de Jaciara já vai ter um projeto aprovado, e tão logo a quinquenal esteja pronta, a gente já vai poder estar iniciando obra, como está fazendo agora com 108, que era um projeto que também já tinha uma longa data dentro da agência sendo discutido. Então, acho que é esse o objetivo. E não para por aí, né? Como o Clauber falou, 174, trecho de Rondonópolis a Cuiabá, o Distrito Industrial de Cuiabá, está sendo incorporado à concessão. Hoje ele ainda é responsabilidade do DENIT. Ele é um trecho que está sob a guarda do DENIT. Nós estamos acelerando esse processo para encerrar esse processo. Conseguimos agora, no final do ano, fazer isso com a Serra da Caixa Furada, que ainda era do DENIT, mesmo a obra estando pronta lá em 2011, 12, ainda era um trecho que estava sob a guarda do DENIT. A gente tem agilizado esse processo. E qual é a nossa intenção? A nossa intenção é estar rodando numa rodovia que seja parecida com uma pista de avião. Aquele monte de taxinha, placa para tudo que é lado, tudo iluminado. Mesmo sem iluminação, o motorista tem a segurança de poder rodar na rodovia e ver a rodovia todinha. Não só a duplicação, mas a sinalização é fundamental. Então, a sinalização ela não faz parte desse processo de aditivo de revisão, ela é uma obrigação contratual, ela está prevista no TAC, mas a rota tem esses prazos para concluir, para executar a obra, e a métrica dela é que lá na frente nós possamos estar rodando em pistas de avião aqui no Mato Grosso, de uma ponta a outra, de Sinop até a divisa com o Mato Grosso do Sul, lá em Sonora. Obrigado. Obrigado, Roger. Senhoras e senhores, então, em nome da NTT, eu agradeço a participação de todos e todas e declaro encerrada esta sessão pública realizada hoje, na data de 16 de dezembro de 2024, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Desejamos a todos um ótimo dia, uma ótima tarde.